Bom dia a todos aí, bom dia Machado, bom dia Adelino. É um prazer ter vocês aqui com a gente, aqui nessa reunião. E como o Paulo antecedeu aí, a ATEP, ela tem essa postura, né, de, de fazer isso aqui que nós estamos fazendo já foi feito a outra eleição. Então nós estamos replicando exatamente esse formato, né, e dando oportunidade a todos os candidatos de expor as suas ideias. Acho que essa é a pluralidade da ATEP e de nós fazermos esse trabalho. Adelino, nós vamos então fazer, então, são perguntas pautadas para que a gente possa até conduzir a reunião, ou seja, essas perguntas elas vão responder muitas coisas que pode vir a pergunta depois, ou seja, durante essa meia hora nós vamos fazer algumas perguntas já prontas, mas depois nós vamos abrir aí para os demais integrantes da reunião para fazer as perguntas próprias, tá? Então, agradecendo demais aí a sua participação e a sua dedicação aí para conosco aqui. Vamos começar na primeira pergunta, já que já resolve muitas coisas da nossa reunião aqui. Se eleito, quais são as propostas do governo em relação à ciência, tecnologia e inovação? Ou seja, o que está pautado, o que você espera, o governo, se eleito, pode fazer nesse sentido? Muito bem, Jaime. Então, também queria começar cumprimentando a cada um, agradecer pelo convite, né? Parabenizar pela essa importante iniciativa de discussão, de debate, com um tema, eu diria, tão central, principalmente na sociedade contemporânea. Queria dar um abraço fraterno, agora de maneira mais formal, no companheiro José Machado, que nos prestigia com a sua presença aqui, né? Um prefeito que marcou a história de Piracicaba. E certamente a presença do Machado nos dá uma dimensão da importância que nós estamos dando para essa reunião. Eu queria só contextualizar um pouco. Eu tive a oportunidade, ao longo da minha carreira acadêmica, de trabalhar na formação, na concepção e no colegiado de curso, né, estruturante, do curso de bacharelado em sistemas de informação. Eu fui, durante muitos anos, professor da Faculdade Dom Bosco, sou fundador, e depois passou a ser Unisal, aqui em Piracicaba. Então, esse é um tema que eu tenho algum contato, até algumas perguntas que talvez apareçam, né? Conheço a formação do currículo. Na questão da tecnologia e informacional, né? E computacional. Olha, respondendo de maneira mais direta a pergunta, o nosso programa de governo, ele não traz de maneira, eu diria, um capítulo efetivo sobre a tecnologia de informação e inovação. Ele não traz de maneira direta, mas ele traz de maneira diluída ao longo de vários capítulos, né? Eu acho que uma saída, um caminho, não porque nós não julgamos importantes, mas porque no meio do debate nós tivemos um plano que soma mais de 170 páginas, e os debates foram longos, e o tema da tecnologia de informação acabou sendo contemplado de maneira mais diluída. Talvez a gente precise, de fato, fazer um movimento de retomar esse debate para ter um capítulo específico, né? Então, quando você pergunta como é que nós enxergamos, qual a nossa visão sobre o tema, é que é um tema fundamental. Hoje, Jaime, Piracicaba, eu vou usar uma expressão que eu tenho usado muito, ela vive um marasmo do ponto de vista do desenvolvimento, e Piracicaba não se parece, apesar da potência econômica que ela estando no estado de São Paulo, ela não se parece com uma cidade contemporânea, do mundo contemporâneo. Nós trazemos um atraso em vários aspectos, né? Eu vou falar daquilo que é da vida cotidiana. Do ponto de vista do dia a dia,
nós sentimos falta dessa presença da tecnologia, de uma cidade inteligente que a gente vai poder debater. Então, é preciso que Piracicaba dê um salto, né, para o futuro. E o poder público cumpre uma tarefa central de incentivar, de propor, de abrir parcerias, né, para que esse salto aconteça e que nossa cidade, de fato, se alinhe ao que se espera de uma cidade contemporânea. É muito interessante dizer o seguinte: mesmo cidades muito mais antigas e que mantêm as características de época, não significa a ausência dessa presença da tecnologia. Estou pensando em algumas cidades, né, da Europa que trabalham muito essa questão de preservação de um aspecto cultural de época, mas ao mesmo tempo você tem estruturas tecnológicas importantes que acabam dando tom e facilitando a vida do dia a dia. E nós estamos aquém de tudo isso, né? Então, o tema da tecnologia, da inovação, deve ser uma preocupação no governo do Partido dos Trabalhadores. Não sei se respondi, Jaime, se tem algum aspecto, estou à disposição. Não, não, é isso mesmo. Essa é a pautada, né? E até porque a parte de tecnologia traz junto a transparência. A transparência e a tecnologia está junto disso, né? Então, ter essa tecnologia junto, sem dúvida, faz todo sentido. Muito bem, então vamos aqui, ó, ainda em um tema que você já até trouxe aí na tua resposta, é de cidades inteligentes. Então, esse tema é muito falado, é muito dito, é muito usado, né? E, ou seja, nós da TEP não podíamos deixar de fazer essa pergunta aí ao candidato e à proposta do partido. Então, ou seja, se eleito, o que os cidadãos piracicabanos podem esperar do governo em relação à cidade inteligente? O que se fala de cidade inteligente? Ô Jaime, só retomando aí, eu vou falar da questão das cidades inteligentes, ou da nossa cidade como um expoente de uma cidade inteligente. Mas você tem razão, o tema da transparência, ele é fundamental, porque a gente tem que pensar a questão da tecnologia, da informação e da inovação em várias perspectivas. Uma delas é essa que eu falei, da cidade contemporânea, do mundo contemporâneo, do acesso, né, a tudo que a cidade pode oferecer. Mas um outro aspecto é do ponto de vista da própria gestão da cidade, do campo administrativo. E aí, quando você traz o tema da transparência, é fundamental, né? O acesso à informação, como é que os processos, inclusive decisórios, acontecem, né? Esse é um tema que a tecnologia da informação é um aspecto que a tecnologia da informação nos oferece. Nós vamos avançar para isso. Cada vez mais a transparência aparece como elemento-chave até para se evitar problemas, né? Eu não falo só da questão da corrupção, mas também de uma gestão eficiente, né? A informação e a transparência é central. E é engraçado, se eu pudesse aqui devagar e com muito respeito, né? O tema do meu doutorado é justamente o conceito de transparência. A transparência como um elemento central para você exercer o poder numa outra perspectiva, numa perspectiva clara, sem jogos, né? Sem subterfúgios. É claro que eu estou no campo da filosofia, mas é possível trazer para a questão da gestão, né? E a tecnologia da informação te dá esse elemento, né? Quero dizer que é um aspecto central. Agora, quando se fala de cidades inteligentes, primeiro, eu escrevi um artigo em 2019, um artigo de divulgação, no campo ainda um pouco antes da pré-campanha, né, da pré-candidatura, onde eu defendia essa ideia
que Piracicaba precisa avançar para se tornar uma cidade inteligente, em todos os aspectos, né? E aí eu faço uma equação, porque o conceito de cidade inteligente, ele tem sido analisado por vários autores e em perspectiva muito de trazer a eficiência, o conhecimento, a informação, por exemplo, né? Uma questão bastante simples. Você tem um aplicativo que te dê condição de monitorar o trajeto do ônibus, o tempo do ônibus. Aqui em Piracicaba, que é uma cidade, desculpa o nosso prefeito aí, mas ele não tem responsabilidade nisso, é uma cidade pouco inteligente hoje, né? Você tem, por exemplo, a questão do ônibus, um papel, né, que não tem nenhuma sofisticação, não tem nenhum cuidado, e esse papel nem sequer é verdadeiro, porque eu fiz a experiência de seguir os horários e os ônibus não cumprem. Então, nós temos que avançar do ponto de vista mais, eu diria, rudimentar, o conceito de cidade inteligente, até alcançarmos um patamar mais sofisticado, né? E as cidades inteligentes, então, como eu estava dizendo, tem esse elemento da informação, do acesso, da disponibilidade de dados, mas tem também a questão ambiental, né, que tem a ver, que está alocada ao conceito de cidades inteligentes, como você trabalhar a questão do descarte, né, de resíduos. As cidades inteligentes, cidade inteligente, ou, né, o conceito de cidades inteligentes, é um grande desafio para fazermos uma cidade integrada, uma cidade tecnologicamente acessível, né? Mesmo em São Paulo, a gente ainda tem esse desafio, mas já avançamos muito. Agora, Piracicaba pode ser, no interior, um modelo, né? E eu digo que pode ser porque nós temos uma força aqui de inteligência local, né? Com as grandes universidades. Eu mesmo trabalho no e nós somos um centro, né, de inteligência, inclusive computacional. E nós não somos exigidos, né, não temos parcerias com a prefeitura, precisamos avançar nesse sentido. Para que esse modelo de cidade inteligente, quando eu falo a questão ambiental, eu estou pensando na economia de energia elétrica, na captação de energia solar, usando todo o conhecimento, todo o know-how tecnológico, para que a nossa cidade seja, numa palavra, sustentável, né? Então, esse é um conceito que a gente precisa perseguir, precisa construir juntos. Mas veja, do ponto de vista da vida das pessoas, o conceito de cidade inteligente, ele nem sequer existe, né, para nós, em Piracicaba. E não estou dizendo que a prefeitura não tem algumas iniciativas de tecnologia, de informação, de transparência. Mas essa tecnologia usada para facilitar a vida e para pensar a cidade contemporânea, isso não existe entre nós, né? Infelizmente. Então, nós vamos ter que começar esse trabalho, né? E esse está no nosso projeto. Um elemento que aparece, por exemplo, é o acesso à rede de computadores, né? Dentro de uma visão de que a rede de computadores seja um elemento para você trabalhar a integração das informações. Estou falando de uma informação simples, né? Desde a linha do ônibus até você conhecer o acervo da nossa biblioteca e poder fazer uma reserva na biblioteca pública sem sair de casa, etc. Não sei se respondo, mas eu acho que é um bate-papo, a gente pode ir conversando e aprofundando. Não, muito bem, exatamente por aí mesmo, esse é o tema, e assim, eu quero até externar a você, Adelino, que a TEP surgiu por essa necessidade, ou seja, essa foi a função principal da TEP, de fazer com que todas essas informações estejam aí disponíveis para todos os cidadãos. Acho que essa é a função principal da TEP, e por isso que nós nos formamos, isso já há 4 anos, né? Ô Jaime, deixa eu fazer Por favor. Comentário aprofundando. Quando você fala, né, da própria associação que vocês fundaram, né? Quer dizer, quando a gente pensa em cidades inteligentes, a gente também está pensando num conceito forte de cidadania política, né? O acesso quer dizer
eu tenho direito ao ônibus no horário, eu tenho direito a saber como funciona a dinâmica do transporte, eu tenho direito a saber Exame quais são os médico. livros que estão no acervo da biblioteca, eu tenho direito à cidade. Então, quando a gente trabalha o conceito de cidade inteligente, a gente avança para fortalecer a visão de democratização da cidade, né? Isso é muito importante. Eu não estou dizendo isso aqui porque eu estou falando com pessoas da área técnica para agradar. Eu estou dizendo que esse é um desafio que a gente vai precisar construir juntos, porque Piracicaba está aquém disso. Então, nós precisamos reunir essa associação, mas precisamos reunir a inteligência do Instituto Federal, da FATEC e da EP, que são 3 instituições que trabalham esse tema ali no Parque Tecnológico, etc. Mas essa inteligência está muito fechada no campo acadêmico em Piracicaba. Como é que nós trazemos esse conhecimento para dar efetividade à dinâmica do acesso e do direito à cidade? Então, esse é um desafio de fortalecimento que eu chamo de cidadania política, né? Mas nós estamos num nível muito rebaixado hoje aqui. Precisamos avançar para isso. Agora, Jaime, veja, é preciso também que a cidade inteligente ela seja uma cidade profundamente includente e que ela facilite, né, e possibilite processos que promovam essa inclusão. Então, nós temos uma realidade muito forte de analfabetismo. O que o conceito de inteligência computacional pode trazer para a gente avançar no enfrentamento das questões sociais de Piracicaba? Que esse é um desafio também, equacionar a tecnologia com um desenvolvimento social mais equânime, né? Isso já vem até de encontro com alguma outra pergunta aqui, que vem, ou seja, não há como ter uma cidade inteligente sem acesso à internet. Ou seja, a internet, ter acesso do cidadão, o cidadão ter acesso à internet é fundamental para que isso aconteça, né? Como o senhor mesmo disse aí, de fazer uma reserva lá na biblioteca através da internet, sem sair de casa, né? E aí vem a terceira pergunta. Segundo a PNAD contínua TIC, que é Tecnologia, Informação e Comunicação, de 2018, teve uma pesquisa divulgada por essa entidade, que 1 em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. Essa realidade impede que os cidadãos tenham acesso a diversos serviços e informações. Aí vem a pergunta, qual a proposta, né, do candidato, do partido, enfim, e quando eleito, para resolver esse problema aqui em Piracicaba, esse acesso para todos de internet ou da tecnologia? Deixa eu dizer uma coisa, a nossa proposta, o nosso programa foi uma construção coletiva, né? Então, eu não represento apenas a mim mesmo, eu represento um coletivo. O Machado está aqui, o Machado foi o grande coordenador do nosso programa de governo, que reuniu mais de 100 pessoas, né? Então, eu gostaria até de pedir que, se o Machado tiver alguma contribuição, que ele fique também à vontade para trazer. Mas eu tô comentando de maneira talvez até mais política e menos técnica. Mas veja, nós vivemos um problema na pandemia, e em Piracicaba, foi um problema no Brasil inteiro, que ficou claro o quanto a tecnologia ela pode, quando ausente, aprofundar desigualdades ou minimizar desigualdades, né? No nosso caso, infelizmente, as desigualdades foram aprofundadas. Tem um caso de um aluno, porque eu trabalho com educação, né, e os alunos, mesmo alunos da pós, no ensino remoto, a pós-graduação, você está num nível que você esperaria algum acesso, né, à tecnologia, e nós perdemos alunos porque não conseguiam ter aula remotamente, né?
Mas tem casos aí mais cotidianos no ensino fundamental, no ensino médio, né, no ensino básico, de alunos que não conseguiam acompanhar porque não tem sistema de Wi-Fi, né? E não tem em lugar nenhum. Quando você pensa Piracicaba, você vai numa praça, você não tem conexão livre. Nós tínhamos uma linha de ônibus, que hoje não tem mais, que tinha conectividade. Você imagina, as pessoas passam muito tempo, né, 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 20, 40 minutos dentro do ônibus, e ali elas não têm acesso ao sistema Wi-Fi e não tem pacote de dados porque não tem dinheiro. Então, nós vivemos em Piracicaba um agravamento desse dado que você traz, que é a exclusão digital. A exclusão e que traz, né, coloca por terra um conceito básico, que é o conceito de sociedade da informação, né? Nós estamos na sociedade da informação e as pessoas não têm acesso, né, a essa rede global que possibilita a informação. Então, esse é um problema muito grave na nossa cidade. A questão de não ter conectividade nos espaços públicos, né? Isso nós precisamos enfrentar. Você sabe que foi no governo da presidenta Dilma que nós tivemos um grande programa que tentou mitigar essa questão do acesso, né? Que era a internet a um custo básico, né? Então, foi um grande programa federal para que as pessoas e as famílias tivessem acesso. Na época era um custo de R$ 19, me parece, mas um pacote básico, né? Esse programa e esse tipo de iniciativa no nível federal, ele foi abandonado, né? O governo estadual, agora com a pandemia, ele se viu obrigado a criar alguns pacotes, né, subsidiados. Então, nós tivemos iniciativas importantes para permitir o acesso. E veja, não só o acesso dos alunos, porque se constatou que os próprios professores, muitos professores, não tinham equipamento básico de trabalho, não tem um notebook. E aí, como é que o professor vai dar aula, por exemplo, com o celular, né? Era uma dinâmica, um celular que não tinha capacidade para montar uma aula, mandar um trabalho no PowerPoint, né? As minhas aulas são muito no PowerPoint, eu preciso avançar mais, né? Eu sei que o Jaime faz artes maravilhosas, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa garantir, primeiro, espalhar na cidade pontos de conexão. É imprescindível, é fundamental que os ônibus tenham conectividade, a nossa praça central, pontos estratégicos da cidade, internet livre, gratuita, né? Via sistema de Wi-Fi. Isso não é difícil. O inexplicável, Jaime, é por que o governo municipal, em 16 anos, não avançou e não deu passos nessa direção ainda, né? Em São Paulo, por exemplo, nós estamos... Se você hoje, em Piracicaba, um dado simples, para ver o quanto nós estamos aquém desse debate. Se você descarregar o seu celular, você não tem um ponto para ali você sentar um minuto e conectar e carregar o seu celular. Estou falando carregar a bateria, né? Nós não temos pontos de internet livre pela cidade. Se você não pode entrar num café, não é? E usar ali da internet, você não tem esse acesso. Isso para dizer o quê? Nós precisamos avançar nisso, porque isso significa inclusão. E o nosso modelo, nossa proposta, é uma proposta de uma cidade educadora, trabalhando o conceito de cultura, etc. Não é possível avançar para uma cidade educadora se nós não garantirmos o mínimo de acesso à internet. Evidente que eu estou falando de acesso à rede, nos espaços, né, aquilo que nos compete, nos espaços públicos, mas a gente tem um problema maior, que é também acesso aos equipamentos, né? Não basta só ter
a internet livre, mas é preciso também que as pessoas tenham os equipamentos. E aí eu quero contar uma experiência que eu tive, que tem a ver com esse tema, e eu estou aqui me prolongando, porque é um tema que eu coordenei na Unisal um projeto chamado Informática Solidária. Vocês verem o abismo que é Piracicaba. Foi por volta de 2000 e... É um projeto que teve muitos anos, mas ele terminou em 2012, né, quando eu saí da Unisal. A gente está falando de conexão, mas as pessoas não tinham o mínimo de noção de como se conecta a internet. Então era muito bonito, tinha alunos, né, de 50 anos que estavam usando a rede integrada de computadores pela primeira vez. Esse projeto Informática Solidária, ele foi feito em parceria com a IBM. Então a gente montou um laboratório, né, e a gente conseguia, inclusive, doar alguns computadores para as pessoas. Depois a gente fez um outro projeto, aí não em Piracicaba, em Capivari, que a gente montou uma sala num bairro chamado São João Batista, em Capivari, que é um bairro de periferia. Primeiro a gente deu treinamento para os alunos, cerca de 20 alunos, e montou tipo uma LAN house para a comunidade, com computadores também em parceria com a IBM, ganhamos bons computadores. São iniciativas muito pequenas, mas são iniciativas importantes. Você imagina, com a força do poder público e da prefeitura, como essas iniciativas de inclusão digital, elas podem ganhar dimensões, né? E é isso que a gente quer. Eu tenho uma experiência como projeto de extensão, mas é preciso alargar isso, né, como uma política pública do município de Piracicaba. Muito bem. E assim, e com aproveitando esse gancho, e aqui já apareceu algumas perguntas aqui, até o nosso presidente aqui, o Vitor Benkovski, ele falou se é possível criar um programa de internet, que você comentou aí de fazer em espaços públicos e tudo mais. Porém, a pergunta mais integrante que eu quero até que o Fábio faça aqui é se nós temos dinheiro para isso. Vou abrir para o Fábio aqui para ele fazer a pergunta. Bom dia, Adelino aí, Machado. É um prazer falar com vocês. Eu concordo com você e com uma colocação que você fez, que realmente a cidade nossa hoje passa por um marasmo, né? Eu concordo com essa sua colocação, e o que a gente percebe aí é que realmente muita coisa precisa ser feita, né? Mas em tempos aí principalmente dessa pandemia que está acontecendo e em tempos de recessão, né, é possível implantar assim o seu plano de governo com a arrecadação atual do nosso município? Você acha que a gente consegue fazer essas ações, né, pelo que vocês avaliaram, pelo que vocês fizeram a elaboração no plano de governo? É possível realizar com a nossa arrecadação atual? Olha, uma pergunta importante, né? Uma pergunta bem técnica. Veja, nós temos uma arrecadação impressionante. Vocês sabem que o nosso orçamento está na casa quase dos 2 bilhões, né? Não é uma arrecadação desprezível. Mas nós também temos, Fábio, prioridades. Eu posso usar a expressão meio pleonasmo, né? Prioridades prioritárias ou prioridades urgentes, né? Nós temos em Piracicaba a vulnerabilidade extrema, pessoas que passam fome. Isso é inadmissível. É evidente que essa questão da fome, questão da moradia, a questão da saúde, são pontos que nós vamos ter que atacar. Quer dizer, não dá para discutir nada se a pessoa não tem o que comer, né? Essa é uma visão social que é muito clara no nosso partido. O nosso compromisso é um compromisso forte que as pessoas vivam com dignidade. Agora, o que é importante dizer é que esse nosso debate sobre tecnologia de informação e cidade inteligente, ele tem uma certa sofisticação, mas ele tem também um elemento que é possibilitar a inclusão.
a dimensão da informação, da tecnologia, pode nos ajudar a inclusive, evitar gastos e desperdícios. Passou na minha cabeça, por exemplo, um dado, né? Nós temos uma água cara e muitos bairros sem água. E temos uma perda de 50% de água tratada. Me parece, é claro, é preciso o quê? Modernizar, mas a tecnologia pode nos ajudar a identificar onde está a perda, como você avançar para diminuir essa perda, não é? O que eu quero dizer é que essa é uma visão que a tecnologia ela pode nos levar, sem gastar muito mais, a termos medidas mais eficientes e eficazes, né? Sabe quem falava isso? Aquele teórico, não sei se vocês devem conhecer, o Domenico Di Massi, não é? Ele tem o ócio criativo e ele fala desse conhecimento. É um pensador italiano e ele fala desse conhecimento tecnológico que parece um alto custo, mas que depois ele traz economias. É isso que a gente tem que pensar. Não estou dizendo que isso é fácil. Nós vamos saber a questão orçamentária. Aqui eu acho que o Machado podia dar um pitaco, né? Porque ele conhece muito a gestão. Mas nós vamos saber dessa questão orçamentária daqui a pouco, né? Muitas informações nós não temos. Daqui a pouco, quando estivermos lá na prefeitura. Mas eu tenho essa visão, Fábio, não sei se você compartilha dela, é que a tecnologia, no primeiro momento, ela parece ser cara, mas quando você consegue minimizar, né, desperdício, por exemplo, e promover inclusão, a tecnologia ela passa a ser um investimento. Eu vou trabalhar o tema que eu mais conheço, Fábio, que é o tema da educação. Eu sou professor, então, o Instituto Federal, ele nunca tinha feito um movimento de se preocupar em dar acesso aos alunos, em ter um tablet, por exemplo, para cada aluno. Mesmo porque nós tínhamos a estrutura física do Instituto, o aluno precisava estudar e ia para o Instituto. A pandemia nos levou a uma situação extrema. Ou nós íamos investir em tecnologia, em acesso, ou nós íamos perder os alunos. E nós conseguimos comprar, né, fazer parcerias, e licitar e fornecer tablets e acesso à rede para todos os alunos que foram identificados como numa situação de vulnerabilidade. Quer dizer, o dinheiro, ele tem, mas ele precisa ser usado de maneira inteligente, né? E isso nos falta, essa inteligência que a gente quer ter, né? E a própria equação com a tecnologia, a informação, é uma equação que já traz essa dinâmica do emprego, né, do uso adequado e inteligente dos recursos, para promover mais pessoas incluídas. Machado, eu queria ouvir você nessa pergunta, porque é uma pergunta de gestor, né, gestor experiente. A gente tem muitas ideias, não é? E você, a pergunta do Fábio tem dinheiro para isso? Bom, eu queria, então, dar um pitaco aí, agradecer aí o convite para participar aqui, renovar os meus cumprimentos de bom dia a todos que estão aqui na tela e os que estão, eventualmente, acompanhando remotamente, né? Olha, Adelino, eu acho que você respondeu, a meu juízo, corretamente. Governar é priorizar. Isso é uma decisão política, eminentemente política. Determinada prioridade, quando ela ganha esse status de prioridade, você vai e faz. Você vai e faz. Não é? Veja, eu governei, durante todo o meu governo foram governos de crise econômica no país. O primeiro governo meu, de 89 a 92, foi um governo de inflação galopante e uma baita recessão. E nós navegamos, fizemos o transporte integrado. Veja, quanto custou construir o terminal? Onde nós fomos buscar dinheiro para isso? Eu pergunto. Nós implantamos o SUS.
O SUS não existia, o Sistema Único de Saúde de Piracicaba, quando nós assumimos em 89. Ele só estava contratado, mas não estava implantado. Nós tivemos que abrir concurso, contratar médico, contratar enfermeiro, construir postos de saúde, e etc. Governar é priorizar. Como você falou, se investir em universalização de internet, se construir políticas de uma cidade inteligente para servir ao cidadão for prioridade de governo, você vai encontrar os recursos. Se não tiver recurso, você aumenta o IPTU para os ricos. Você vai à luta. Você apresenta um projeto de lei na Câmara, vamos ver, porque o que eu fiz? Uma das coisas que eu fiz foi fiz uma reforma do IPTU em Piracicaba, que tinha mansões que pagavam uma miséria de IPTU. Então, eu acho que decisões políticas podem ser tomadas para você ir atrás dos recursos. Na minha época não tinha parceria com o governo federal, não tinha parceria com o governo estadual, nós estávamos sozinhos, era o município sozinho com o seu orçamento. Então, eu acho que você deu a resposta correta, eu não tenho nada a acrescentar. Voltando só ao tema da questão que você falou de levar internet para os espaços públicos, né? Uma cidade como Piracicaba, no estado de São Paulo, o estado mais rico do país. Piracicaba, uma das 50 cidades mais ricas do país. Quando eu estava no governo federal, eu visitei várias regiões do país. Eu estive em Santarém, no Pará, um estado pobre. A cidade de Santarém, você ia para a beira do rio, esqueço agora o nome do rio, não é o Amazonas, ali é o... Esqueço o nome, não importa. Um rio imenso, um parque na frente do rio, e a juventude com o notebook ali, digitando, quer dizer, tinha internet na cidade de Rio Branco, capital do Acre, em frente ao mercado municipal, que dava de frente para o rio. Você estava ali sentado, tomando uma cerveja no final da tarde, e as pessoas ali, entendeu? Totalmente conectados, porque tinha Wi-Fi gratuito no espaço público. Então, agora, isso nos estados pobres. Agora, no estado mais rico do país, nós ainda temos deficiência desse tipo. Isso é inadmissível. Então, eu concordo, eu acho que a linha, Adelino, que você escolheu para responder ao Fábio, a meu juízo, está correta. É uma decisão política. Algumas coisas que não são prioritárias, construir uma ponte belíssima, etc., mas que liga nada a lugar nenhum, por exemplo, isso aí você não vai fazer. Como é aquela passarela estaiada no Rio Piracicaba, que é um monumento à inutilidade e ao desperdício de dinheiro público. Então, é disso que se trata. Quando você lida com dinheiro público, você tem que escolher as suas prioridades. Se a sua prioridade é social, se a sua prioridade é inclusão, é por aí que você vai governar. O resto espera. É simples, não tem muito segredo. É uma decisão política. Né? Quem governa tem que ter lado. Governo que fica em cima do muro e não tem lado leva a cidade ao marasmo. É por isso que nós estamos nessa situação. Desculpe, o Adelino é um homem, entendeu? É importante vocês compreenderem isso. Vocês viram que é um sujeito absolutamente inteligente e antenado. Eu já sou menos inteligente, mas eu tenho esse impulso assim, né, emocional que às vezes me atrapalha um pouco. Peço desculpas, viu? Mas não somos amigos, vocês vão compreender as minhas falhas aqui. Mas eu estou literalmente assino embaixo o que o Adelino falou. Muito bem. Ainda assim, ainda em tempo, e fazendo essa pergunta aí que também foi protocolar, e que ajuda aí ao nosso debate, tem uma coisa muito importante a ser falado no setor de tecnologia, que é a mão de obra. Então, ou seja, a mão de obra é uma reclamação imensa do setor, e é muito comum as pessoas que se estudam, que têm lá um certo domínio da tecnologia de informação, ir para fora da cidade. Ou seja, falta
estudo aqui e quem estuda vai para fora. Quer dizer, ou seja, essa é uma grande dificuldade do setor já de tempo já, e até uma das funções que a TEP abraçou e quer abraçar e trabalha para isso. Então, fazendo essa pergunta aí para você, Adeline, que é a tua área, da parte de treinamento, parte de tecnologia, de estudo, de escolas, né? O que está previsto, o que o governo municipal pode minimizar essa situação de fazer com que a pessoa que tenha informação vá para fora e não ter aí o estudo aqui, ou não incentivar o estudo aqui na cidade? Jaime, esse é um tema, primeiro, um tema importantíssimo, né? Eu trabalhei, como eu falei, na construção do curso de Sistemas de Informação Dom Bosco, e uma parte da minha família, meus irmãos, têm empresas de consultoria, meus 2 irmãos, na área computacional e tecnologia da informação, né? Eu acho que, primeiro, é preciso reconhecer que, não sei se vocês vão concordar, é claro que eu vou falar alguma coisa aqui, a gente tem sempre que relativizar, porque tem a Índia, né, que é um expoente de inteligência nessa área. Mas eu acho que o brasileiro ele tem uma sagacidade, nós brasileiros, para essa área da tecnologia de informação. E nós temos tudo para despontar do ponto de vista mundial. Acho que nós somos criativos, é importante, não é? E nós temos uma capacidade de aprendizado, de criação e de inovação. É claro que nós estamos aquém por conta das nossas condições estruturais, mas aqueles brasileiros que têm oportunidades, eles se saem muito bem. E com recursos parcos, é isso que eu estou querendo dizer, né? Em situações adversas, nós conseguimos dar boas respostas. Você sabe qual era o problema mais grave dos nossos alunos no curso de Sistemas de Informação? Alunos simples, né? Que gostavam de computador, gostavam de internet, que o problema mais grave é não saber o inglês. Então, muitas vezes, a IBM vinha nos procurar para estágio, e o único requisito não era se ele sabia linguagem de computador, se ele sabia programar. O requisito sabe inglês básico, né? E a IBM dizia o seguinte, a formação técnica a gente dá internamente, né? Mas ele precisa... Então, esse é um problema grave da nossa formação. E os nossos alunos, os nossos jovens, eles conseguem se despontar. Depois eu queria ouvir de vocês se vocês concordam, né? Eu fico pensando na Índia, porque eu sei que a Índia, você tem lá os expoentes, né? Além né? Dos americanos, mas os indianos em condições também adversas. Eu acho que nós temos um pouco isso dos indianos, apesar das condições adversas, só que as nossas condições são muito adversas, né? Nós temos um talento para essa área de tecnologia. Agora, veja, a formação não compete, infelizmente, à prefeitura, né? Esse é um problema. O que a prefeitura pode fazer? Eu fiquei pensando com essa pergunta. Nós podemos implementar cursos populares vou dar um exemplo, dando uma volta aqui, não é? Cursos populares de inglês, né? de línguas. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um problema em Piracicaba, que é a ausência de políticas públicas, para vocês verem como os problemas estão intercalados, né? Ausência de políticas públicas para a população haitiana que vive em Piracicaba. É como se não existisse. Nós temos mais de 6.000 haitianos. É um problema que tem a ver com a imigração, né, com refugiados, não de guerras, mas refugiados. E esses haitianos que vivem aqui numa condição de miséria, todos falam inglês e francês, né? Nós poderíamos criar um programa, isso a prefeitura pode fazer, isso não está no nosso programa de governo, mas é uma realidade que nós fomos conhecendo em loco, né? O nosso programa é dinâmico também. Implementar um programa
de formação de língua inglesa e de língua francesa, né, popular em Piracicaba, resolvendo a questão dos haitianos que vivem na miséria, né, gerando emprego, gerando renda, e ao mesmo tempo fomentando a cultura. E aí você vai falar dele, mas isso tem a ver com tecnologia? O problema que a IBM identificava para nós aí não era os alunos não saberem inglês, né? Não avançavam por conta da vida adulta de não ter o domínio da língua. Mas eu acho que aqui a gente precisa também dialogar com o Instituto Federal, principalmente, né? Não só porque eu sou do Instituto, mas com a FATEC e com a IP, que são centros de produção e de formação. E dessas instituições, Jaime, nós precisamos cobrar aquilo que faz parte da missão delas, que é a extensão. O que elas têm oferecido para a cidade? Eu estou falando das públicas. É óbvio que a Unimep, que é uma universidade privada, apesar da crise, ela também forma nessa área, né? O curso aqui da USP, não, né? A USP não tem essa temática como forte. Mas essas instituições públicas, elas precisam oferecer para Piracicaba, na modalidade de extensão, essa possibilidade formativa que você está colocando aqui. O que a prefeitura pode fazer? Ela pode criar parcerias, criar fomentos, né? Estimular e fazer política com as direções dessas instituições. Você imagina, nunca houve uma reunião do prefeito com os gestores, né? Não só com o reitor que está lá em São Paulo, mas com o diretor local, para que ele possa implementar programas e projetos, né? Que dê conta dessa necessidade. Agora, quando você fala da questão do profissional ir embora, aí nós temos um problema estrutural no Brasil, né? Que é a destruição das carreiras, aí não é só no âmbito público, é no âmbito privado. Você tem um grande profissional, porque quando você vai trabalhar lá fora, além de agregar valor ao currículo, a experiência internacional, nem sempre é só o retorno financeiro, é o que significa morar fora do Brasil. Então, aí é um desafio que envolve mais do que o... O Paulo levantou a mão, acho que deve ter agregar uma pergunta aí. Fala, Paulo. Teles, desculpa. Só queria voltar um pouco no tema que para a gente é bastante importante e que a gente já conversou um pouco aqui. A ATEP tem como objetivo estratégico assim, trabalhar para vocacionar a cidade de Piracicaba como um polo de tecnologia, tá? Trazer isso mais e mais para cá. Então, uma coisa que eu tenho perguntado nessas reuniões para os outros candidatos, e eu vou fazer as duas perguntas juntas aqui por questão de tempo, que a gente é escasso agora, é o seguinte, Adelina. Vocês levantaram o tema da internet nas praças e ônibus, e isso é uma coisa que a gente tem falado também. Assim, de forma bem prática, como você vê que isso pode ser realizado? Assim, o que primeiro, assim, se vocês já sabem como realizar e se sabem como realizar, assim, qual seria esse caminho? E a segunda pergunta, já para emendar, no mesmo sentido, na mesma iniciativa de trazer Piracicaba para ser um polo de tecnologia, para atrair mais investimento em tecnologia, a gente tem uma meta de criar um evento que, obviamente, começa pequeno, mas a gente gostaria que ele se tornasse, a cada ano, maior e maior, um evento de tecnologia, para, obviamente, atingir esse objetivo e outros objetivos, assim, por tabela, vamos dizer assim, que é no turismo, né? Um evento de tecnologia ia ajudar bastante no turismo de negócios. Então, assim, são essas duas perguntas, se você puder, a gente tem aí mais 10 minutos para... Eu posso responder sim, só quero retomar para fechar a fala anterior, que as universidades têm que dar respostas do ponto de vista formativo e a prefeitura tem que agir
O prefeito tem que liderar esse processo de estimular, de cobrar e de criar mecanismos, né, para que as universidades façam aquilo que é já a vocação delas, né, no campo da extensão. Sobre a questão do Wi-Fi, eu tive a oportunidade de conversar sobre esse tema, algumas experiências com o Haddad. O Haddad, que foi o prefeito, né, do nosso partido em São Paulo, e numa conversa o Haddad ele falou dos desafios que foi justamente avançar em vários pontos, né? A gente colocou aqui. Um dos pontos, um aspecto é você ter áreas livres de internet. Isso tá no nosso programa, campo educacional, principalmente, mas isso não é um valor absurdo, né? É óbvio que a gente quer conversar com vocês, né, com essa associação, qual é o melhor caminho para implementar em Piracicaba. A gente não tem quando você pergunta dele, você já sabe exatamente como vocês vão fazer, eu vou ser honesto, né? Está no nosso horizonte, mas essa é uma discussão que nós vamos ter que fazer. Uma sugestão é logo no primeiros meses, a gente criar um grande seminário para construirmos com vocês, não só com vocês, eu estou pensando aqui no âmbito das universidades, né? Esse caminho para Piracicaba. O caminho de São Paulo foi O que São Paulo conseguiu? São Paulo conseguiu praças, né, com conectividade, espaços, né, para você carregar o celular. Aliás, é esse conceito que a gente quer trazer para São Paulo, e não para Piracicaba, e não só para as áreas centrais. Quando você mapeia as praças de Piracicaba, nas periferias, você tem um conceito que é o seguinte: quanto mais organizado, mais bonito, esteticamente estruturado for o espaço, mais a população preserva. Quanto mais você deixa abandonado, mais a população depreda, né? Aliás, é uma tese na área da sociologia. Então, nós precisamos trazer esse conceito estético. Eu estou pensando aqui, eu vou só descrever. Em São Paulo, o Haddad criou aqueles espaços que eram bancos, né, ocupando um espaço da calçada, que tinha ali o espaço de leitura, o espaço de internet e o espaço do café, mas a ideia era você carregar o celular, poder ali fazer um trabalho. A gente quer trazer esses espaços para Piracicaba. Qual é a empresa que vai trazer isso para nós? Nós ainda não sabemos, né? Nós vamos ter que abrir edital, discutir, mas isso é prioridade, porque nós entendemos que no mundo da informação, na sociedade da informação, não ter acesso à informação é uma exclusão violenta. É você tirar a chance daquele jovem dele pensar possibilidades. Então, o Machado colocou bem, não é? Essa é uma prioridade política. Agora, quando você pergunta, Denis, você já sabe qual é a empresa, como é que vai ser o edital, a gente vai construir. Mas a gente precisa construir com vocês. A gente podia sair daqui com essa perspectiva de um grande fórum, né, um grande seminário, para pensar Piracicaba como cidade inteligente, trazendo o conceito do direito à cidade, né, e do acesso à informação como uma dimensão imprescindível. Um outro aspecto da sua pergunta é as feiras. No governo Machado, nós criamos a Sintec. Eu participei muito da Sintec, ali na região do Engenho, porque eu era coordenador de extensão. Então, o que eu estou falando aqui são experiências no âmbito da universidade. Eu fico pensando se na universidade privada a gente conseguir avançar tanto, com o poder público, a gente consegue fazer essa cidade, né, é uma potência, né, a prefeitura. O que eu não entendo, Paulo, é por que nós não estamos fazendo isso já. Eu estou aqui confessando para vocês, eu não entendo, né? Ou seja, a gente tem capacidade, tem possibilidade, está tudo aí. É uma questão de fazer a parceria e trabalhar, né? Divisão política. Ô, Paulo, deixa eu só pegar um minuto para dizer o seguinte, na linha do que você colocou. Piracicaba já é um polo de desenvolvimento tecnológico. Ela não tem só a vocação, ela é. Agora, o poder público pode potencializar ainda mais com parcerias.
Quando você fala em feira, uma das nossas visões para geração de emprego e renda é avançar no aspecto do turismo. Quando você tem uma Sintec ou uma grande feira, que a gente vai reformular, essa feira, ela primeiro, ela traz negócios para a cidade. Ela fomenta o turismo, ela mexe com a rede gastronômica, com a rede hoteleira, mas ela precisa ser uma feira também de negócios. E é isso que nós precisamos fortalecer essa visão. E uma feira de negócios ligada à perspectiva da inovação, em parceria com as faculdades. Eu trabalhei muitos anos na faculdade de administração. Nós criamos uma feira de negócios na Unisal, que nós efetivamente criávamos empresas inovadoras. E os alunos, muitos alunos nossos, hoje estão com essas empresas que foram elaboradas ali nas disciplinas. Nós precisamos potencializar isso, porque há uma inteligência. E eu queria até ouvir de vocês, e aí eu paro de falar, se vocês concordam que nós, brasileiros, temos uma certa aptidão para a tecnologia, ou se vocês acham que essa é uma visão equivocada, ou são só os indianos? Não, sem dúvida, Adelino, é isso mesmo. E assim, sim, essa aptidão. Acho que a Índia tem a grande vantagem de ter o inglês como um dos idiomas oficiais, e isso a gente percebe que realmente ajuda. Obviamente, não é só isso, mas, como você colocou, um grande obstáculo é o idioma. Nós temos contato com muitas empresas americanas de tecnologia e cada vez mais indianos ocupando os cargos ali. A Microsoft, o presidente é indiano. Da Alphabet, que é a dona do Google, o presidente é indiano. E da Adobe é indiano. Então, assim, cada vez mais a gente vê que, sim, o idioma é muito, muito importante. Não é só para tecnologia, para outras coisas, mas é uma coisa que faz muita falta, sim. Então, assim, os cursos ajudariam, os cursos de idioma ajudariam, com certeza, como é que fala? Assim, ao profissional de tecnologia, ao jovem, ir para a tecnologia e fazer com que o Brasil se destaque mais. Mas acho que se o Jaime tiver mais alguma pergunta ali na lista, né? Senão a gente já chegou na... Nós temos aqui 1 hora aqui de reunião, né? Acho que sem dúvida nenhuma é um assunto, né, Adeline Machado, é um assunto aí que demanda até muito mais tempo do que isso, mas sem dúvida nenhuma foi levantadas as perguntas e teve as respostas necessárias. Sim. Né? Aí agora, se vocês quiserem mais uns 5 minutos para colocar mais alguma coisa, encerrar assim com alguma mensagem de vocês, da campanha, a gente só pede realmente esse tempo, porque tem outras, a gente acabou marcando muitas hoje, só isso. Então, Adelino, por favor. Eu queria agradecer a presença, o convite, né, feito primeiro pelo Jaime, agradecer a disponibilidade de vocês de me ouvirem, não é? E trazer um tema que é tão importante, porque eu relaciono a questão das cidades inteligentes com um projeto de sociedade includente, né? Cidade inteligente é aquela que gera riqueza, que consegue equacionar os serviços, né, e que gera, em última instância, inclusão. Queria agradecer a disponibilidade do prefeito, né, o nosso prefeito Zé Machado, que é uma referência para nós em gestão pública, esteve aqui, né, se dispôs e acompanhou esse debate, né, ouviu aqui as ponderações. Olha, dizer o seguinte, nós temos um projeto, Paulo, Fábio, Felipe, Raíssa, né, Machado, Jaime, tem que a Raíssa está 2 vezes, né? O nosso projeto é um projeto, eu diria, radical no sentido, não de radicalismo, né, mas de ir na raiz das questões. Vocês trazem temas que são fundamentais e que estão em consonância com a nossa visão de sociedade. Nós precisamos de profissionais capacitados, competentes, nós queremos mão de obra qualificadíssima, não é? E essa área da tecnologia de informação
do ponto de vista da empregabilidade, é uma área que realmente exige esse profissional com essa leitura. Então, o município pode fazer muito, não pode fazer tudo, né? Queria me colocar à disposição para que a gente possa, oxalá, não é, num segundo turno e depois até provocá-los, num segundo turno, voltar para um encontro e, oxalá, num governo nosso, possamos aprofundar essa parceria, trazendo para esse diálogo as universidades, que são centros, né, de excelência e de produção de conhecimento, e esse conhecimento que precisa acontecer como acontece nos Estados Unidos, esse conhecimento que se torna prático, cotidiano, né, trazendo uma sociedade mais equânime. Então, eu agradeço, termino aqui a minha fala e me coloco à disposição. Muito bem. Então, finalizando aí o nosso encontro e agradecendo aí a presença do Machado, nosso prefeito, Adelino, sem dúvida nenhuma, acho que é muito bom ouvir vocês falar de tecnologia e usar a tecnologia na campanha e depois aí quando estiver exercendo aí o mandato. A ATEP se mantém aí à disposição, ela tem aí são 23 aí empresas que estão unidas com esse propósito. Aproveitem isso, saibam que nós estamos aqui com essa vontade de fazer aí, de ajudar aí tanto o município quanto a nação, enfim. E esse é o propósito da associação, por isso que nós estamos juntos. E, do mais, agradecer aí a presença de vocês. Muito bem. Bom dia, muito obrigado. Muito Obrigado a obrigado. todos aí. Bom dia, amigos. Bom dia. Abraço.